Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. No episódio de hoje a gente vai revisar um artigo publicado em 2015, cujo título é muito interessante. What makes a great software engineer? Ou seja, né, o que faz uma pessoa ser uma grande engenheira de software? Eu acho que o título é muito clickbait, né? O que faz você, ou eu, ou qualquer outra pessoa ser um grande ou uma grande engenheira ou engenheiro de software? Quais são os grandes engenheiros ou engenheiras de software que você conhece? Quais são as características que tem naquela pessoa que você considera, né, que torna ela uma mega especialista ou algo do gênero? É sobre isso que a gente vai falar hoje, pela visão, obviamente, do paper, e eu vou dar as minhas opiniões no final do artigo, no final do vídeo, né, no final do episódio, como eu sempre faço aí com você. Também, como é de praxe, em dia de revisão de artigo, eu deixei um roteirinho aqui do meu lado, né, aqui, mais ou menos aqui assim, para eu ir olhando. Eu anotei todos os pontos que eu queria falar e tal. Para mim é importante, para que eu não deixe nada para trás, mas eu preciso olhar para o lado de vez em quando, beleza? Então, vamos nessa. Então, a primeira coisa, o título é justamente esse que eu falei para você, What Makes a Great Software Engineer? A pergunta é o que faz, né? O que torna alguém um grande ou uma grande engenheiro ou engenheira de software aí. No abstract do artigo, ele já fala o seguinte, né? Ele explica, né, que precisa-se de uma tentativa um pouco mais específica, né, uma descrição um pouco mais específica do que é um engenheiro ou uma engenheira de software, que muito se fala sobre o que tem que fazer, muito se fala de várias habilidades que a pessoa tem que ter, né? Mas qual é a descrição, né? O que realmente acontece no dia a dia em relação àquelas habilidades que tornam a pessoa um grande ou uma grande engenheira de software aí. Então, o trabalho do artigo foi gerado em função de foram feitas 59 entrevistas dentro da Microsoft. Essas entrevistas geraram 53 características, atributos, né? Que foram divididos em 4 grandes grupos. E aí eu vou comentar com vocês né? Daqui um pouquinho, alguns desses atributos, né? Quais foram as coisas que foram faladas sobre aquilo, por aí vai. Então, alguns outros detalhes interessantes aí na apresentação. O paper foi suportado, né, a palavra, né? Existiu colaboração tanto da Microsoft quanto do Google em relação, né, à execução, né, à criação dessa pesquisa e tudo mais. E ela foi publicada pela Universidade de Washington, lá nos Estados Unidos, e eu acho que foi em 2015. Então, algumas coisas aqui, né, que são importantes. Então, tem a primeira seção ali do artigo, que é a seção de introdução, e aí ele fala, né, que é dito que na engenharia de software a gente geralmente olha, né, muito para... O artigo diz que na engenharia de software a gente olha muito para a linguagem, para as técnicas, para as ferramentas, mas muitas vezes a gente não olha para o básico, né? O que forma um grande engenheiro ou engenheira de software? Então, a gente geralmente olha para as linguagens que a gente usa, a gente olha para as técnicas, e isso vai movimentando a nossa indústria. Mas o artigo propõe esse pensamento, né? Será que a gente não está olhando um pouco para o que é um engenheiro ou engenheira de software, o que constitui um engenheiro ou engenheira de software? Então, e é legal um grande ou uma grande engenheira de software, eu tô falando, um especialista ou um especialista. E aí ele comenta, né, que todo mundo quer pegar pessoas que são de vez em quando júnior, estagiárias, e especializar elas, né? Então a gente tem isso nas escolas técnicas, que existem várias aí no Brasil, a gente tem isso nas universidades com as suas áreas de tecnologia. O interesse de todo mundo é esse, né? Entra uma pessoa de um lado e do outro lado ela vai sair um engenheiro ou engenheira de software especialista que entende realmente que tem ali as habilidades, né? E consegue exercer aquelas habilidades de tal jeito que pode colaborar com a força de trabalho, né? A força de pesquisa aí do país. Beleza? Ainda nessa discussão, ele lista algumas perguntas que o paper vai tentar responder. Então, basicamente, eu olhei ali pro lado que ele estava andando uma aranha aqui do meu lado, né? Posso fazer. Ele lista essas perguntas. Né? Quais são as perguntas que o paper quer responder?
O que os experts consideram como as principais características dos grandes engenheiros e engenheiras? Por que essas características são importantes? Como essas características se relacionam entre si? Beleza? E aí, né, quando, ainda na introdução, ele fala uma coisa que é interessante, que quando você vai, né, na ACE, no I3E, mas ele, na ACM, né, no I3E, mas é que ele cita especificamente na ACM, lá tem um currículo de engenharia de software, e naquele currículo, ele fala que o currículo é muito, não sei se essa palavra existe no português, né, é muito prescritivo. Ou seja, é que nem uma eu suponho, né, que aqui a analogia é que nem uma prescrição quando você vai num médico, numa médica, né, que te dá ali para você tomar os remédios. Então tem assim, um engenheiro ou engenheira de software tem que ser capaz de lidar com situações complexas, escrever código que é genérico o suficiente, entender linguagem de programação, sei lá, coisas do gênero assim. Então ele fala que é listado essas habilidades, mas não é descrito em detalhes o que significa lidar com situações complexas. O que significa fazer software complexo? O que significa fazer software generalizável? E por aí, por mais que software generalizável é mais de boa, né? O que significa um engenheiro de software, engenheira de software, saber lidar com contexto de negócios. Então ele fala que você tem que deal com contexto de negócio, tem que lidar com contexto de negócio, mas não descreve isso. E ele sente, né, os autores aí do artigo sentem que isso é uma coisa que falta ali no currículo em si, né? E ele cita aqui um exemplo da ACM, tudo mais. Beleza? A ACM, né, para quem não sabe, né, enfim, uma associação que fala sobre computação, é Association of Computer Machinery. Beleza? Não que eu conheça também demais essas grandes instituições. Na segunda seção do artigo, ele é comentado sobre o lance dos trabalhos relacionados. De novo, né? Eu tô aqui passando com você pelas seções do artigo, que eu acho legal contar para você, e no final eu dou as minhas opiniões. Eu espero não ser muito devagar aqui. Então, tem essa parte dos trabalhos relacionados. Basicamente, não teve nenhum trabalho citado na parte de trabalhos relacionados, inspirou o artigo, o paper. Ele fala que muitos desses trabalhos ficam mais na área da prescrição, né? De listar essas habilidades. Ele cita apenas um trabalho que foi feito dentro da HP para conseguir tirar, né, quem eram os top performers e as top performers lá da HP, e que nesse trabalho, sim, foram, além de terem listadas as habilidades, foram descritas como essas habilidades eram realmente aplicadas dentro do contexto de trabalho da HP. Depois ele vem pro lance do método, né? Então no método acho que tem duas coisas que são importantes. A primeira é que ele cita aqui na descrição da ACM sobre o que é ser um engenheiro ou uma engenheira de software, que aquela descrição era muito vaga. Então, como era muito vaga, eles queriam ter um jeito, né, de ter uma descrição sobre o que era uma descrição sobre o que era um excelente engenheiro ou engenheira, de alguém que já era considerado especializado ou especializada naquela área. Então eles foram fazer as perguntas, né, para todo mundo que era, de novo, né, o universo aqui é da Microsoft, eu já falo sobre isso. Dentro do universo da Microsoft, eles foram fazer as perguntas para quem já era considerado desenvolvedor de software sênior 1 ou 2. Então era sempre de 2 para cima, se eu não me engano. Por quê? Porque outras pessoas consideravam essas pessoas especialistas, então eles entenderam que o melhor era ouvir de quem já era considerado especialista por outros, o que eles consideravam, o que significava ser, né, uma excelente ou um excelente engenheiro ou engenheira de software aí. Beleza? Uma outra coisa que ele fala, né, que é falado no artigo, que num estudo empírico como esse, né, feito muito baseado em entrevista, né, tudo mais, o normal seria passar por diversas empresas diferentes, mas aqui para esse primeiro, pelo menos, né, para esse aqui que foi feito, eles decidiram ficar só na Microsoft, pelo motivo que a Microsoft é uma empresa gigante, com milhares de pessoas trabalhando na área de engenharia de software, que tem uma diversidade grande de projetos, assim como uma diversidade de gente. Então eles pegaram pessoas especialistas
em 10 projetos diferentes, né? Então eles têm esses projetos todos dentro da Microsoft, lá SQL Server, Skype, Windows, tem a parte, se não me engano, de Windows Services e coisas do gênero que ele lista no artigo. Então eles tentaram fazer pessoas especialistas em projetos diferentes para tentar de alguma forma chegar na convergência ali, né? Ou tentar filtrar as características de um jeito que fosse interessante. Beleza? E aí a gente entra nessa parte das descobertas. Então, foram derivadas, como eu já falei antes, 53 características divididas em 4 grandes grupos. E aí agora eu vou falar, isso lembra que é dentro da Microsoft, beleza, gente? Isso aqui não é genérico, pelo menos ainda não é, né? Quem sabe pode ser. Então, agora eu vou passar com você aqui, né? Dentro das 4 grandes áreas, algumas características que foram citadas. Então, a primeira grande área aí, né? Eles foram chamadas de características pessoais. Quais são as características pessoais específicas ali, intrínsecas de um engenheiro ou engenheira de software que realmente é muito boa, né? Um great software engineer ali. Então aqui tem 3 que eles listam, algumas outras ali, né? Obviamente foram 18. Tem 4 ou 5 que foram super citadas, eu peguei 3 para falar com você. Então a primeira ele chama de improving, né? Que é a sua capacidade de melhorar e buscar melhora constantemente. E aí é uma parte legal, porque uma das pessoas fala que a indústria de computação, que a área de computação ainda era muito jovem. Então, naturalmente, tecnologias que estão sendo utilizadas hoje, de vez em quando alguém descobre uma outra tecnologia que é melhor do que a que você está usando hoje, e aí você vai trocando e você tem que ficar sempre ligado nisso, né? Ligada nisso, para você estar sempre com a sua capacidade de melhoria afiada ali. Eu confesso que eu não concordo tanto, eu vou comentar sobre isso lá embaixo, né? Depende muito do ecossistema que você está envolvido, na minha opinião, obviamente, né? Uma outra coisa que também é falada, né, sobre a paixão da pessoa, né, pela aquela atividade, pela aquele produto, né, pela aquela área que ela vai exercer a função dela de engenheiro ou engenheira de software. Então ele é falado, né, que a pessoa tem que estar apaixonada por aquilo, né, fala literalmente de motivação intrínseca para que a pessoa consiga ser uma melhor engenheira ou um melhor engenheiro de software ali, né? E uma das pessoas cita que sinto que as pessoas excelentes, sinto que tem pessoas excelentes em lugares que não queriam e com isso ficam desmotivadas e não performam. Eu deixei aqui para falar sobre isso também no final, né? Eu acho difícil que a pessoa não performe porque ela está no lugar que ela não queria. Eu acho que isso esconde provavelmente outras limitações naquele contexto. Mas eu vou dar a minha opinião aqui no final e você, enfim, né, fica à vontade para concordar, discordar e tal. E também é citada, né, uma outra característica também pessoal aí, né, que é chamada de open-minded. Ou basicamente a pessoa precisa estar com a mente aberta para mudar de opinião. É isso, simplesmente isso. E não tem muito o que falar, né? Quem não estava com a mente aberta para mudar de opinião, provavelmente vai perder seu espaço com o passar do tempo. Aí. Também foram extraídas 9 características sobre tomada de decisão, né? Tomada de decisão é uma coisa que é muito transversal. Aí eu acho que essa já é mais transversal para múltiplas empresas diferentes aí. Eu peguei 2 para falar para você. A primeira é a chamada de knowledgeable about people in the organization. Ou seja, né, é a capacidade da pessoa de entender e de saber exatamente quem trabalha com ela, qual é o contexto de negócio que ela está inserida, né? Quais são as pessoas de negócio envolvidas naquele contexto que ela tá presente. É justamente você entender, né, o jogo que você está jogando, as múltiplas facetas do jogo, para simplesmente você conseguir usar todas essas informações de maneira coordenada quando você tiver que tomar algum tipo de decisão dentro da sua vida no trabalho. Uma outra habilidade que eu achei mega
legal aqui, né, dentro dessa área de tomada de decisão, eles chamaram de sees the forest and the trees. Ou seja, né, aqui é a habilidade da pessoa de enxergar distante, né, de enxergar o big picture da coisa. Ele fala muito sobre isso, né, de você conseguir ter uma visão global versus uma visão local. E aí é citado que essa é uma habilidade que realmente diferencia ali, né, engenheiros e engenheiras, né? O quanto você consegue enxergar além do que está exatamente na sua frente. E aí, só para não esquecer de falar isso, né? Eu sou fissurado no seriado que chama Suits. Eu já vi 6 vezes, se eu não me engano, as 8 ou 9 temporadas. 9 temporadas eu vi uma vez, e a 8 eu já vi 4 ou 5 vezes, e quando 3 ou 4 vezes, quando tinha 7 eu vi 1 ou 2 vezes, sei lá. E aí tem uma hora que tem uma discussão no seriado, e a CEO do escritório, né, a manager partner do escritório, ela fala assim: eu tô aqui, você tá aí, porque eu consigo ver mais longe do que você. E eu acho animal, né? Porque conecta muito com isso, né? É a sua habilidade de enxergar coisas em múltiplos níveis de abstração, né? De enxergar além das... Você consegue ver nas múltiplas camadas daquele problema, né? Daquela situação, para você conseguir tomar a sua decisão, né? De maneira conseguir maximizar a chance de você tomar uma decisão acertada. Então, achei animal e é isso que ele fala aqui. Foram também extraídas 17 características sobre impacto no trabalho em time. E eu selecionei 3 aqui, né, para falar com você. A primeira é a chamada de Create Shared Context. Ou seja, foi citado como é importante, né? Isso conecta muito com o lance do Big Picture, conecta muito com tomadas de decisão, né? Como é importante você criar um contexto ali, né? Você conseguir criar um ambiente onde todo mundo saiba, né, o máximo de informações possível sobre aquilo que precisa ser resolvido, sobre aquele projeto, né? Sobre aquele objetivo, por exemplo, que está sendo buscado. E eu vou conectar, né? Se eu lembrar, eu vou conectar isso também com a parte de motivação intrínseca, extrínseca e por aí vai, né? Então, comentado sobre esse lance do shared context, você tem que criar esse ambiente também, é comentado como esse ambiente tem que ser empático para ser convidativo, para ouvir as opiniões de todo mundo e por aí vai, né? Também é citado uma outra característica aí, né, sobre o ótimo ou a ótima engenheiro ou engenheira de software, que essa pessoa, ela creates a safe haven, né? Ou seja, né, a galera chama muito de espaço seguro psicológico também, mas é basicamente um ambiente que é convidativo, né? Não convidativo é a palavra equivocada. É um ambiente que é tolerante aos erros, né? Que abraça o erro, tudo mais. Eu costumo dizer, né, que você não abraça o erro, você abraça a pessoa que errou. Porque errar faz parte do jogo, abraçando, tolerando ou não o erro, pouco importa na sua empresa, o povo vai errar. A verdade é essa, né? Então você não existe pouca tolerância, ou média tolerância, ou alta tolerância ao erro. Todo mundo vai errar. A tolerância, o que você precisa entender o que fazer e é o que ele fala aqui, né? Como você vai dar suporte para a pessoa que cometeu o erro, né? Porque ela não errou de propósito. Ele fala isso aqui, né? Que tem que ser entendido que o erro faz parte do processo, isso tem que ser abraçado dentro, que uma grande engenharia de software abraça isso, né? E cria um ambiente que nutre a vontade da pessoa de experimentar, né? de se arriscar, obviamente respeitando os limites, né? Que o erro que faça parte de uma construção, não errar pelo esporte, por aí vai. E também uma outra habilidade, né, que facilita aí, né, o impacto do trabalho em time é a pessoa conseguir ser honesta, né? Então ter ser a melhor versão dela quando se fala de honestidade. Para mim, acho que eu costumo brincar, né? Eu já falei isso uma vez, que para mim o único fit cultural que importa é a honestidade. Os outros eu acho que dá para dar jeito. Então, me parece meio óbvio que sem honestidade você não cria confiança, né? Você não cria o lance da pessoa acreditar na outra. Não tem muito o que falar sobre isso. Também foram extraídas aí 9 características sobre impacto no produto. Sobre impacto no produto, dessas 9 eu peguei uma, que é o que eles chamam, que é o grande engenheiro ou a grande engenheira anticipates needs, ou seja, né,
o grande engenheiro, a grande engenheira consegue se antecipar às necessidades que vão acontecer, né, naquele produto, naquela atividade que está sendo feita. Mas as pessoas nesse mesmo tópico, né, que quando eu li eu falei, mas calma aí, será que eles estão dizendo que é para generalizar, né, que é para você enxergar muito na frente e por aí vai? Mas por outro lado, né, por mais que essa seja uma habilidade que é legal da pessoa ter, foi comentado por mais de uma pessoa, por várias pessoas, que você tem que tomar muito cuidado quando você vai antecipar a necessidade. Porque como é que você vai antecipar a necessidade de 6 meses, 1 ano? É difícil de você enxergar isso. Principalmente quando a gente fala de produtos que são específicos. Então depende muito, né? Então no SQL Server, provavelmente, é que eu estou já dando uma opinião, né? Mas no SQL Server talvez você tenha que enxergar mais longe. Porque é um software super genérico. Onde é que vai ser usado? Que tipo de aplicação? Já na ASP.NET Core, talvez você possa enxergar um pouco menos longe, né? Porque tudo pode mudar aí nesse mundo de aplicações web e por aí vai, né? Isso, quando eu falo tudo pode mudar, 4, 5 anos atrás, talvez. A galera fazia poucas APIs webs, né? 6 anos atrás, 7 anos. Todo mundo renderizava tudo no servidor e retornava HTML. Então, hoje em dia, quase todo mundo faz API e usa SPA. Então, por mais que seja um espaço de tempo longo, é mais mutável aí, né? Muito mais do que um SQL Server da vida, mas ele coloca é pontuado isso, né? Cuidado que os grandes engenheiros e as grandes engenheiras conseguem se antecipar de maneira, obviamente, proporcional ao que precisa ser feito. E aí, no final, ele fala sobre as ameaças. As ameaças aqui são óbvias, né? Grupo pequeno, porque foi só 59 pessoas dentro da Microsoft, então foi numa empresa só, e só no núcleo da Microsoft em Seattle. Então, acho que tudo isso vira uma ameaça para a validade aí do artigo, né? Por mais que a discussão seja mega interessante. E sobre como esse artigo pode influenciar trabalhos futuros, eu acho que eles citam que é essa linha, né? De começar a colher mais descrição das características que formam um grande ou uma grande engenheira. Porque fica assim, né? Um grande ou grande engenheira tem que ter capacidade de aprendizado, né? Tem que ser um bom aprendiz. O que significa isso? É isso que eles tentaram trazer aqui, né? E para você ver, ser um grande aprendiz nem entrou como ou pelo menos eu não, se entrou, eu me passei, né? Mas não entrou como uma das características mais fortes entre as 53 que foram feitas aqui, que foram extraídas, né? E aí eu vou deixar aqui, né, algumas opiniões minhas sobre o artigo. Então, primeiro sobre a especificidade do currículo, né, que ele cita aqui na ACM, o currículo diz muito, prescreve, né, quais são as habilidades, mas não descreve como que elas existiriam e tal. Eu acho que é natural, porque as empresas têm contextos diferentes e ser um bom aprendiz ou uma boa aprendiz, eu imagino pelo menos que a descrição sobre isso é diferente de empresa para empresa, né? Quando eu falo a descrição, talvez a descrição até seja a mesma, mas o nível de exigência sobre isso é diferente de empresa para empresa e até a descrição pode variar. Então, eu acho que a universidade, né, todo tipo de lugar onde o aprendizado é mais genérico, é difícil que a descrição seja específica. A descrição específica vai acontecer no lugar específico de uso, é assim que eu enxergo, pelo menos. Sobre a definição do que é ser um engenheiro ou engenheira de software ser vaga, eu fui procurar, né, no I3E, no próprio documento da ACM tem uma referência para I3E. E de novo, aqui eu posso estar falando uma grande besteira que eu não sei o quanto que elas são interligadas ou desconectadas, não é uma coisa que eu manjo, beleza? Mas lá na I3E, né, que é onde tem um monte de artigo publicado e por aí vai, é falado assim, né? A definição de engenharia de software é the application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software. Cara, mulher, pra mim isso é específico, sabe? Você tem que aplicar, né? Você tem que ter um approach que é sistemático, disciplinado e quantificável no desenvolvimento, operação e manutenção de software.
não sei se pode ser mais específico, talvez possa, mas dizer que isso não é específico, acho que é um pouco exagerada, né? E a verdade, eu acho que já foi mais assim do que é hoje. Já foi mais sistemático, já foi mais disciplinado, já foi mais quantificável, por mais que tenha esse lance da engenharia de dados hoje, ciência de dados, né? E por aí vai, mas quando a gente fala de desenvolvimento de código, por mais que tenha muito de SRE hoje em dia, né? E por aí vai, tem todas as características aí da área, mas quando a gente fala de desenvolver o código, eu acho que a gente já foi muito mais sistemático e disciplinado do que a gente é hoje. Sobre a indústria ser jovem, as coisas mudarem o tempo inteiro, eu não acho, a verdade é essa. Eu acho que são poucas as tecnologias que surgem que são capazes de mudar o jogo, entendeu? E ainda mais quando aquela tecnologia surge sobre um ecossistema que é cada vez mais testado, né? Que é cada vez mais estável. Então, por exemplo, óbvio, né? Depende muito da área que você vai atuar. Eu não consigo falar aqui, né? Eu não tenho lugar de fala para falar sobre a área de dados ou até a área de construção de linguagens de programação, por exemplo, mas na área de desenvolvimento de software, sei lá, aplicado para o mundo web, não tem muita coisa, na minha opinião, que surge, né? Que você fala assim, olha, caramba. E aqui ele tá falando das tecnologias, acho que mais que a gente consegue encostar, né? E aí quando você vai para um ecossistema um pouco mais frágil, né? Que ainda tá ficando mais forte ali, então você pensa no ecossistema de JavaScript, né? Por mais que seja uma linguagem que atravessa múltiplos cenários diferentes, né? Acho que é a linguagem que atravessa todos os cenários. Eu já acho que só existe JavaScript, né? Que está no celular, está no navegador, está no servidor, está na geladeira, e sei lá mais aonde JavaScript está, né? Tudo mais. Mas o JavaScript demorou para tentar se consolidar, né? Com tecnologias que realmente são mais estáveis, né, e que vão evoluindo. Aí, você pensando no lado do servidor, sei lá, você tinha um Node, o Node chegou, ficou muito tempo, né, e tal. Mas aí agora surgiu outro, que a galera, enfim, né, não vou nem entrar no mérito aqui, que não é... Eu digo, surgiu outro e parece que o anterior ficou muito ruim, né. Quando a gente fala de framework, então, JavaScript pro lado do servidor, aí Jesus amado, né, foi surgindo e é muito claro que é um processo de maturidade, né? Porque hoje Java é velho. Por exemplo, o C# ficou velho. Mas C# e Java já foram novos, assim como JavaScript. Quando eu falo novos, como linguagem para back-end, né? Para servidor e tudo mais. E no Java e no C# menos, por conta que sempre teve a aposta ali, né? De um framework principal. Mas no Java, Jesus, eu lembro como se fosse hoje eu acordando e falando assim... Qual o novo framework em VC que vai surgir para o Java hoje? E aí o tempo passa e é natural as coisas se amadurecerem, é natural ficarem estáveis e é natural que as evoluções para serem realmente impactantes seja mais difícil. Não é fácil inovar. Inovação que realmente é inovação de verdade, né? Que te faz mudar o jeito de enxergar aquele jogo, né? Que te faz mudar o jeito de operar sobre aquele ecossistema, sobre aquele contexto. Então, pelo menos essa é a minha opinião. Sobre paixão intrínseca, aí eu não vejo assim, mas nem de longe, nem de longe. Quase nunca a gente tem a chance de trabalhar naquilo que a gente ama de verdade. Quando eu falo ama de verdade, a minha definição é a seguinte: você faria de graça? Se você não faria de graça, talvez você não ame de verdade, e tá tudo bem. Então a pergunta que você tem que se fazer é, se a empresa que você está hoje, se você pudesse viver com o dinheiro que você já tem, e a empresa que você está hoje te chamasse para trabalhar de graça, falasse que não quer te pagar salário, eu falasse, eu vou te dar R$500 por mês, ou sei lá, R$100 por mês, tudo mais, né? Óbvio, respeitando aqui o contexto, R$500 para uma pessoa pode ser muito, mas R$500 para outras pessoas pode ser pouco, né? Então imagine que para você R$500 é pouco. Se a empresa que você está hoje falasse para você, eu vou te pagar só R$500, você acordaria e iria trabalhar? Se não, provavelmente a sua motivação não é intrínseca. Beleza? E tá tudo bem se não for. Porque você não precisa dela para ser great,
para ser excelente, nem nada. O que você precisa é muito conectado. Esse é um vídeo que eu já fiz aqui no canal, eu vou deixar como videozinho de referência desse para o outro, né? Que eu lhe falei de vários psicólogos ali, né, que me influenciaram, psicólogos e psicóloga, mas nesse caso foi só psicólogo mesmo, né, a psicóloga um pouco menos, que chama Carol Dweck. Tem uma das teorias que chama a teoria da autodeterminação, que é justamente, né, como você fica determinado ou determinada para fazer alguma coisa, e é medido a motivação, né, desde uma pessoa que está amotivada a uma pessoa que tem que ter motivação intrínseca. E aí você tem, entre a motivada intrínseca, tem todas as motivações extrínsecas. E aí no artigo ele cita a motivação extrínseca, a pior de todas, que é: olha, eu posso te dar aqui um dinheiro e eu não te conto mais nada sobre aquilo. Então eu vou te dar aqui 100 mil reais para você fazer isso daqui. Será que você faria sem saber o porquê e tal? Talvez você fizesse, mas aquilo vai conseguir, né, te deixar comprometido ou comprometido o suficiente para você colocar força, energia para buscar, porque motivação é isso, né? É o quanto você tem energia e força em busca de um desejo. Beleza? E aí é comentado que essa motivação extrínseca não é suficiente, mas por outro lado, se você chega num projeto que você não quer nesse momento, mas a pessoa te explica o exato motivo, o motivo porque você foi parar ali, o impacto que a gente quer gerar, o deadline que a gente tem, e ela te dá todos os motivos do contexto, talvez você pense assim: putz, eu não queria estar aqui, mas eu entendo porque eu estou e eu vou fazer o meu melhor. Então você não precisa estar motivado intrinsecamente para fazer o seu melhor. Pelo menos é isso que a psicologia fala, né? Pelo menos uma parte da psicologia. E eu me apoio nisso, porque senão é uma dor muito grande que você fica como pessoa e como líder, né, chefe. Será que a pessoa ama aquilo que ela está fazendo? E nem sempre a pessoa vai amar o que está fazendo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você tem que compartilhar contexto, né? O Netflix parece que faz isso muito bem, né? Por mais que eu não saiba dos detalhes. Mas pouco importa se o Netflix faz ou não. A psicologia está dizendo o que você deveria fazer. E, de novo, quem tem dirigente é psicólogo. Beleza? Sobre conhecer contexto e conhecer as pessoas envolvidas, né, e o motivo do projeto em si, acho que isso é padrão, né, com certeza faz sentido. Eu falo que software é o desejo de automação de alguém, né, então alguém tem um problema que está resolvendo de uma maneira talvez não automatizada, ou o nível de automação não é suficiente naquele momento, e ela quer ter mais automação, e você vai criar um software para automatizar aquilo, ou comprar um software para automatizar aquilo. Se você não entende o desejo, como você vai automatizar? E aí você precisa conhecer o máximo do contexto, beleza? Então pra mim faz todo sentido. Sobre enxergar a big picture, essa é uma puta de habilidade que eu acho muito complexa, né? Você tem que ser capaz de... Eu acho que é fodástica mesmo. Quando as pessoas conseguem fazer isso, elas estão em outra liga. Mas você tem que conseguir conectar muitos pontos, né? Você tem que conectar os pontos, projetar os pontos lá na frente, né? Então, pensando ali no xadrez, é como se a pessoa que é especializada no xadrez, né? Ela move uma peça e ela consegue verificar 3, 4 movimentos para frente. Qual que vai ser o impacto daquela jogada que ela fez agora? Você precisa ser muito especializado ou especializado. Você precisa conhecer de muitas dessas... Você precisa ter muitas dessas 53 características que devem estar aí, que estão descritas no artigo, para você poder fazer isso, né? Mas a verdade é essa. Se você consegue, você está em outra liga. Você tem a pessoa que enxerga até aqui e a pessoa que enxerga até minha mão na sua cara, entendeu? É um outro jogo. Você está jogando já um outro jogo. Um outro jogo. Então eu acho animal isso daqui, né? Faz todo sentido e animal que eles tenham pego isso daqui. Sobre compartilhar e ser convidativo para o contexto, empático e por aí vai, pelo amor de Deus, tem que ter, né? Uma das bases para geração de conhecimento, geração de comprometimento é justamente a pessoa saber o que está rolando, como eu já falei, né? Você ser empático, né? Você conseguir, né, exercitar isso, de se colocar no lugar da pessoa, tentar entender como ela está se sentindo e como ela gostaria de ser tratada ou tratada.
É muito importante a gente lembrar disso, né? Empatia não é tratar o outro ou a outra como você quer ser tratado. Empatia é tratar o outro ou a outra como ela quer ser tratada. Então, de novo, né? Esse é um exercício muito difícil. Eu não pesquisei isso a fundo, eu não sei se tem gente que nasce mais empática de natureza ou não, mas como toda habilidade, essa também pode ser trabalhada, né? Eu posso falar por mim, eu não sou. Se existem pessoas que nascem empáticas de natureza, eu não sou uma delas, mas faz muito tempo que eu trabalho esse meu lado, né? De ser mais empático, por mais que seja um esforço pra mim, né? Porque não é uma característica nativa, talvez, minha. Mas com certeza, né? Como é que você vai ser convidativo se as pessoas não se sentirem que estão sendo tratadas como elas gostariam de ser? Quer dizer que você tem que tratar cada um diferente? Na minha opinião, não. Quer dizer que elas têm que saber que você vai tentar fazer isso. Mas, obviamente, existe um limite ali, né? De escala e de como você pode fazer isso. E, de novo, se você explica pra pessoa, olha, eu sei que você queria ser tratada desse jeito, que você já me disse isso, mas nesse momento eu não consigo. E aí você desenrola a conversa, né? Aí você está sendo honesto ou honesta, que é uma habilidade que foi citada. Você está sendo transparente, né? Porque honestidade e transparência meio que não é a mesma coisa, obviamente, né? Que você pode não ser transparente e continuar sendo honesto, mas são coisas que se correlacionam. Por aí vai. Beleza? Sobre espaço para erros, também não tem nem o que falar, né? Ninguém quer errar na hora que tá entregando uma parada, na hora do meio do jogo da competição, né? Você não erra porque você quer. Óbvio, existem motivos diferentes para o mesmo erro, deve existir, né? O nível de falha é diferente, óbvio que também é. Mas se a pessoa é condenada, julgada de maneira hipernegativa, escanteada ou algo do gênero quando ela comete um erro, acabou você esperar qualquer tipo de criatividade, qualquer tipo de inovação nessa pessoa. Porque para você criar coisas, combinar coisas de maneira diferente, né? A essência da inovação é a experimentação. Se você não experimenta, e para você experimentar, você tem que errar. Então, se você coíbe o erro, você parou todo um fluxo. Então, é uma decisão que a empresa tem que tomar, né? Se a empresa não quer ter erro, beleza. Não espere ser uma empresa inovadora. Beleza? E não espere você, como engenheiro ou engenheira, fomentar inovação, né? Obviamente, dentro da sua equipe. Se a mensagem que você passa é que um erro destrói a pessoa. Beleza? Faz bom. Sobre antecipar a necessidade, a gente já falou aqui no canal, né? Generalização é um requisito de engenharia de software. Então você precisa ser capaz de generalizar coisas, mas o nível de generalização é um requisito de negócio. E você precisa combinar os dois para que as coisas andem de maneira interessante e andem juntas. Beleza? Ficou bem longo, né, o episódio aí. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Eu vou ficar mega feliz em responder, né, falar com você. Se você não gostou, tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu também vou ficar mega feliz em falar sobre isso com você. Beleza? Lembra, ainda fica em casa, se protege do corona, protege você e sua comunidade, que a gente vai passar por isso todo mundo junto. E é isso. Muito obrigado. Tchau.